A promessa de conectar a cidade de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos através do transporte sob trilhos é antiga. Os primeiros estudos são dos anos 2000, mas as obras só começaram em 2013, com a promessa de inauguração para a Copa do Mundo do Brasil de 2014. Mas, como sabemos, a linha só foi inaugurada em 2018, com 4 anos de atraso. Finalmente, um trem ligando São Paulo ao aeroporto mais movimentado da América do Sul. Mas com um detalhe importante: o trem chegou ao aeroporto, mas não exatamente aos terminais. Era preciso pegar um ônibus para chegar até os terminais, o que deixava a viagem ainda mais longa, complexa e cansativa. Neste vídeo eu vou explicar por que o trem nunca chegou ao aeroporto de Guarulhos e vamos testar o aeromóvel, a solução encontrada para levar os passageiros da estação de trem aos terminais. Se você já passou pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo, provavelmente fez essa pergunta: por que o trem não para direto nos terminais? E existem muitas respostas burocráticas, mas a real é que quando a GRU Airports assumiu a concessão do aeroporto de Guarulhos, os planos foram alterados. A ideia original era que a estação terminal aeroporto de Guarulhos ficasse em um terreno em frente ao Terminal 2, que seria conectado à estação por uma passarela com esteiras rolantes. Com a concessão do aeroporto, a administradora manifestou o interesse de construir um shopping naquele lugar, e por isso a estação precisou ser construída quase 3 quilômetros antes do local previsto, nas proximidades do estacionamento do Terminal 1. E o shopping, ele nunca foi construído. E a conexão da estação com os terminais passou a ser feita com um ônibus gratuito da GRU Airport, que trafegavam sempre cheios e tornavam o acesso ao aeroporto mais cansativo e complexo, especialmente para quem estivesse viajando com malas grandes e pesadas. E junto da solução improvisada vieram toneladas de reclamações, pois foi aqui que surgiu a ideia do aeromóvel, um trenzinho conectando a estação da CPTM aos terminais. O projeto do aeromóvel foi anunciado em 2021 com promessas de conclusão para 2024. Em teoria, uma solução simples e de rápida execução, mas na realidade foram quase 2 anos de atrasos e adiamentos até que apenas em dezembro de 2025 o aeromóvel começou a funcionar em fase de testes, apenas para transportar funcionários do aeroporto. E finalmente, em fevereiro deste ano, o sistema passou a funcionar transportando passageiros, mas por enquanto apenas das 16 horas à meia-noite. Por isso, os ônibus lotados continuam sendo necessários. E eu fui até o aeroporto de Guarulhos para conferir se o aeromóvel é uma solução prática ou mais um remendo sem sentido. E esse povo todo que vocês estão vendo aqui, eles desceram aqui na estação para o aeroporto, tá? Muita gente desce na estação lá, Guarulhos Secap, porque tem um terminal de ônibus ali. Então nem todo mundo vem até aqui a última estação, que é do aeroporto. Ou seja, a linha é bem mais utilizada hoje do que já foi. Vamos descer as escadas rolantes aqui para poder acessar a estação lá embaixo. A escada rolante não está funcionando e vocês estão vendo como está mais movimentado. No começo da operação dessa linha, ela era bem vazia. Eu vim algumas vezes aqui em Guarulhos, não peguei movimento nenhum nessa linha, mas agora está sendo bem mais utilizada. Seguimos por aqui, pois é o mesmo caminho que a gente fazia antes para pegar o ônibus, né? E aí a gente vira aqui à direita, à esquerda quem vai pegar os ônibus no terminal rodoviário daqui de Guarulhos, e a gente segue reto. E o aeromóvel já está ali na frente. E esse aqui é o primeiro aeromóvel saindo às 16 horas. Eu cheguei aqui um pouquinho antes das 16 para poder pegar o primeiro trem saindo, e tinha uma fila já considerável de pessoas para poder embarcar. É importante dizer que esse transporte é gratuito, ele não é cobrado, tá? E os trens são integrados com o metrô, então se você pagou o metrô, você pode pegar o trem, ou se você pagou o trem, você pode pegar o metrô, é uma tarifa só, é tudo integrado. E agora ele saiu, a primeira parada é lá no Terminal 1, depois ele para no Terminal 2 e por fim
na estação final, que é lá no Terminal 3. Eu estou esperando o próximo chegar para eu ver mais ou menos quanto tempo que está sendo o intervalo entre um trem e outro. E aqui na estação ficam esses mapas mostrando qual é o trajeto que o aeromóvel vai percorrer, saindo daqui da estação da CPTM, indo para o Terminal 1, seguido do Terminal 2 e finalizando o trajeto lá no Terminal 3. O trem terá como destino as estações Terminal 1, Terminal 2 e a estação final Terminal 3. Antes de entrar no trem. Puertas cerradas. Por favor, mantenha a distância. O aeromóvel percorre um trajeto de menos de 3 km da estação da CPTM até o Terminal 3, e a promessa é que essa viagem seja feita em 6 minutos, trafegando a até 25 km por hora e com capacidade máxima de 100 passageiros. Por dentro, ele se parece com um VLT, com lugares para sentar e ar-condicionado funcionando. A primeira parada foi no Terminal 1 e após sair da primeira estação, tivemos o primeiro problema. Atenção passageiros, ha sido necessária uma parada imprevista. A operação se restabelecerá em breve. Uma parada inesperada, onde ficamos 5 minutos no meio do trajeto entre o Terminal 1 e o Terminal 2. Voltamos a andar bem lentamente até que... Atenção passageiros, uma parada não prevista foi necessária. A operação será restabelecida em instantes. Attention passengers, an unplanned stop was necessary. The operation will be restored shortly. Mais uma parada inesperada, onde ficamos quase 8 minutos parados, pouco antes da chegada ao Terminal 2. Depois de uma longa parada no Terminal 2, seguimos para o Terminal 3, e o aeromóvel parou mais 2 vezes no meio do trajeto entre os dois terminais. E o que eu escutei de alguns funcionários do aeroporto comentando é que tais problemas já são normais. E aí chegamos aqui no ponto final da linha, que é no Terminal 3. A viagem demorou 25 minutos porque ele parou 4 vezes do nada. E o intervalo entre os trens é de 20 minutos. Então questiono se é algo que realmente ajuda ou não, né? Uma coisa que as pessoas estavam comentando é que essas quebras são normais, né? Ele para do nada.
Já na volta, eu notei que o aeromóvel andou mais rápido e fez a viagem em 10 minutos, certamente por estar mais vazio. A Gru Airport adquiriu 3 veículos como este que são fabricados pela Marco Polo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas apenas 2 estão operacionais neste momento. E um dos problemas deste modal e da sua entrada em operação ter sido adiada tantas vezes é um problema estrutural. Este veículo é movido a ar e corre o boato de que ele não aguentaria uma carga muito pesada na sua operação. Por isso, a operação reduzida e a limitação de peso. O sistema funciona com motores elétricos instalados em estações fixas, que empurram o ar comprimido por dentro de um duto. Este fluxo de ar movimenta um pistão no interior da estrutura, e esse pistão, por sua vez, é conectado ao aeromóvel aqui em cima. E assim, o aeromóvel se desloca, sem precisar de um motor próprio a bordo. E isso explicaria a ida mais lenta, já que tinham mais passageiros a bordo, do que a volta mais rápida, onde o aeromóvel estava mais vazio. Mas isso são só especulações. Oficialmente, a administradora do aeroporto diz que o aeromóvel está em fase de testes. Outra reclamação constante é em relação ao barulho. Realmente é bastante barulhento. Quanto custou até agora o aeromóvel? 300 milhões de reais. E a estimativa é que ele esteja em pleno funcionamento apenas no segundo semestre deste ano, isso se não tiver mais atrasos. E aqui fica a reflexão, valeu a pena esperar? Com tanto dinheiro gasto, não seria mais interessante voltar atrás e retomar os planos de levar o trem até o Terminal 2 e assim oferecer ao passageiro e também aos funcionários do aeroporto que usam esse sistema uma solução mais decente? E eu quero muito saber a opinião de vocês sobre este caso. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.